Beleza, pessoal? Bem-vindos ao Bebe Responde. Eu sou Ezequiel, aqui do meu lado tá a Maitê. Oi. E, gente, vamos lá nesse Bebe Responde e tentar ajudar os amigos. E lembrando, gente, se vocês não são inscritos no canal, aproveita aí e se inscreve no canal para ajudar o canal aí de chegar aos 10 mil inscritos. Estamos quase. E também agradeço muito aí, gente, os nossos membros do canal que dão um apoio para nós aí no nosso canal, para a gente se dedicar mais aqui e tirar mais um tempinho aí para ajudar os amigos. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar as nossas perguntas de hoje. Lembrando que quem é membro do canal já assistiu esse vídeo ontem, que tem prioridade nas respostas também, né? É isso aí, os membros têm umas vantagenzinhas extras, né? Vamos lá então? Vamos para a primeira pergunta então, que é do Brasil de Barraca. Boa noite, casal. Aproveitando o gancho sobre câmbio automático, também penso em colocar no meu, o do Opala, pois sou deficiente e apanho um pouco em algumas situações. Porém, penso, e se der problema no motor de partida na trilha, tem alguma forma de dar tranco? Interessante. Pois é, câmbio do Opala, esse era o meu principal, assim, ó, da minha lista de câmbios automáticos, seria o do Opala, por ser um câmbio, ele seria mecanizado, ele não é um câmbio eletrônico. Ele não usa sensores eletrônicos, ele usa sistemas de, digamos, controle de vazão da bomba hidráulica. Então ele consegue trocar de marcha conforme a gente vai acelerando e ele atinge uma certa rotação, a marcha acaba pulando para a próxima num sistema mecânico. E infelizmente não tem como dar tranco com câmbio automático. Não tem como. A ideia melhor seria o quê? Ter, sobressalente, um motor de partida. Bolar um sistema para manivela eu acho que é inviável, né? Mas o sistema de ter aí um motor de partida sobressalente é perfeito. 2 parafusos do BF161 tá com arranque na mão. 3 parafusos do OHC tá com arranque na mão. Então é bem tranquilo de troca. Dá para trocar por baixo, dá para trocar até por cima, dependendo do tipo de coletor que está sendo usado no OHC, no caso, né? E o do BF161 é fácil de acessar por cima ou por baixo, tanto faz. Bom, espero que eu tenha esclarecido para ti aí. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima então, que é do Henry. Caixa completa da TR4? Caixa reduzida? Vamos falar sobre isso um pouco. Eu andei pesquisando bastante aí da TR4, o câmbio. Só que aí vem aquela questão que eu falei agora aí na primeira pergunta. O câmbio da TR4 é um câmbio bom. Só que ele é um câmbio que ele tem gerenciamento eletrônico. Então, gerenciamento eletrônico, para a gente lidar e configurar, a não sei que use um módulo da própria TR4, até seria viável. Mas eu acho que com essa eletrônica embarcada num câmbio que vai ficar embaixo do Jeep, né? Não acho muito interessante. Mas é uma possibilidade, sim, usar o câmbio com a tração da TR4. Que a tração do TR4 é uma tração bem inteligente, porque ela tem modos de condução a mais que os câmbios que a tração 4x4 convencional. Ela tem um 4x4 com diferencial no centro, ou seja, dá para viajar no 4x4, na estrada de asfalto, molhada, não importa, e o 4x4 bloqueado o centro, e depois 4x4 reduzido. Isso é bem interessante. Teria essa possibilidade, sim, com certeza. Não peguei assim, acessei um câmbio de perto assim para ver qual era a adaptação que precisaria. Mas uma hora dessa eu quero ver se eu vejo um de perto aí para ver as possibilidades. Essa parte do gerenciamento eletrônico não é muito interessante, mas seria uma possibilidade. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. E a próxima é do Pedro Henrique. Valeu, Ezequiel, bom demais, vocês são massa demais. Pelo que você viu aí, será que dá para colocar aquele esquema de 2 carburadores no lugar do selo, com aquela camisa, tucho, parecido com os dos bicos? Então, daria. Eu andei estudando ali, daria essa possibilidade de botar 3 carburadores. Só que vi o quê? Em vez de botar na horizontal, botaria na vertical. Ou seja, igual aquele carburador que já tem existente, só que porém acrescentaria mais um de cada lado. Eu notei que tem um espaço ali interessante. Tem um espaço bem considerável ali. Conseguiria fazer um furo, tipo, exemplo,
42, 44 milímetros e fazer uma camisa sobre pressão e colocar ali dentro. Igual o princípio da camisa em si de um motor. Colocaria ali dentro e essa camisa já com flange para poder prender o carburador. Seria uma possibilidade. Eu vi que tem um espaço ali meio considerável. Na parte vertical, seria essa possibilidade. Na parte horizontal, teria também. Só que não teria como fazer um diâmetro muito espesso. Lembrando que aquele selo não dá ligação com duto em termos de alinhamento. Ele dá fora do alinhamento. Até vamos fazer o seguinte. Quando a gente terminar agora de responder a última pergunta, a gente vai ali filmar o cabeçote que a gente tem inteiro ali ainda, para mostrar para vocês, para ter uma ideia, tá? Como poderia fazer. Eu estudei 2 possibilidades, eu acho que é bem interessante. Então vocês aguardem que a gente vai responder as outras perguntas, e no final a gente vai responder a pergunta do Pedro Henrique. Do Pedro Henrique, mostrando ali no cabeçote. Então vamos para a próxima. A próxima é do Pedro Henrique também. É? Aí, casal, cada dia mais o conteúdo mais legal. Uma sugestão. Não seria o caso de fazer um coletor tubular, tubos um para cada 2 cilindros, e direcionar a galeria de água com meia seção de tubo de metal soldado, tornando independente o coletor de admissão e a galeria de água? Essa aí eu posso já te responder sem te mostrar no cabeçote. O que acontece? A água ali dá para fazer um selo fechado sem duto nenhum. Por quê? Aquilo ali, na verdade, ele era um complemento, assim, vamos dizer, de volume de água no cabeçote para distribuir, para acrescentar um calor na parte da admissão, para melhorar a mistura. Esse era o princípio ali, né? Claro que melhorar essa mistura em ambientes quentes não precisaria. Isso aí funcionaria muito bem para ambientes muito gelados, frio extremo. Mas como esses motores eles eram desenvolvidos pensando em todas as possibilidades, tipo, no Chuí, no Rio Grande do Sul, a temperatura no inverno é -2, -4, entende? 0 graus, é normal no inverno. E já no Nordeste, o frio deles é 28, 26 graus. Então eles faziam pensando nessas possibilidades assim de extremos de temperatura. Para nós aqui, sem problema, poderia ser selar a parte dos dutos de água, por exemplo, e fazer os dutos como tu mesmo falou. Teria essa possibilidade. Eu quero fazer uma coisa bem diferente. Então vocês aguardem aí, que em breve a sequência do cabeçote eu vou mostrar no vídeo o que eu vou fazer. Mas uma palhinha para vocês é que eu vou fazer o coletor de admissão de madeira. Não se assustem, mas vai ser de madeira. Mas aí vocês vão assistir lá depois, vocês vão ver por que eu estou fazendo de madeira. Então, é isso aí. Acredito que eu tenha meio que esclarecido, mas depois, lembrando, no final do vídeo, vamos mostrar ali no cabeçote, a gente já troca mais uma ideia sobre isso. A próxima pergunta é do Eros Souto. Uma sugestão é colocar para funcionar os 3 bicos injetores lateral do cabeçote, pois quando tentou tinha alguma coisa errada na programação da Fulltech, e depois você já acertou isso. Boa! Hoje, atualmente, a gente não está usando aqueles bicos ainda. Eu vou deixar aqueles bicos para usar depois quando tiver o turbo. Tá? Então, quando a gente não tem turbo ainda, a gente está usando ali atrás da TBI na admissão. Quem já viu aí sabe o que eu estou falando. 2 bicos de Volvo de 40 libras-hora que está servindo assim, sobrando bico. Eu não cheguei em nenhum momento, em todos os regimes do motor, a 40% do uso do bico. Então o bico está sobrando. E eu tenho 3 bicos de Volvo, então a minha primeira ideia era embaixo os 3 bicos de Volvo, que eu ganhei até aí do inscrito do canal, esses bicos. Quem não viu lá atrás, lá quando eu comecei a montar isso no cabeçote, vai lá dar uma olhadinha. Eu fiz para botar os 3 bicos de Volvo embaixo, no fim eu acabei usando 2 em cima por causa de espaço. Vai sofrer algumas alterações aí mais além, mas a princípio eu vou colocar a funcionar uma segunda bancada, que é esses 3 bicos de baixo, que está com 3 bicos de Vectra multiponto, que é um bico que tem uma vazão de, se não me engano, é 28 libras-hora, mais ou menos, que também vai ser o suplementar, que é o suficiente. Eu não consegui usar aqueles bicos, realmente, e eu já descobri por quê. Fase de injeção. Fase de injeção, sempre que a gente pesquisa sobre fase de injeção, a gente vê que eu tenho um sensor de fase e eu vou acertar a fase de injeção. Mas não. Isso olhando vários vídeos aí,
Eu vi que tu consegue acertar o tempo de fase de injeção, independente se tem sensor de fase ou não. Ou seja, o bico vai dar pulverizada dele quando o pistão está descendo ou quando a válvula de admissão está fechada. Esse tempo, a gente que vai determinar. O que eu tinha quando eu fiz funcionar com os bicos embaixo, que eu tive meu problema? Ele estava meio que lavando. Embaixo ele estava ficando gordo, muito gordo. Provavelmente ele estava injetando na hora que estava aberta a válvula. Então ele estava meio que lavando. Eu tinha que fazer, talvez, mudar para antes de abrir a válvula ou para depois que já estava começando a fechar a válvula. Aí eu teria que fazer esse acerto. Claro que eu não testei ainda para ver, mas eu tenho quase certeza, 99% de certeza, que foi só aí meu problema. Eu deixei nos parâmetros da Flowtech original, que ali está um regime de um coletor de admissão, vamos dizer assim, original de fábrica. E ali original mesmo é o motor só, porque o resto não é nada original mais. Espero que eu tenha aí esclarecido um pouco. Qualquer coisinha, pergunta de novo aí. E a próxima é do Aero Solto também. Os bicos injetores que você colocou e estão funcionando hoje, qual é a vazão desses bicos? Vi que pretende usar os furos laterais para colocar uma segunda bancada de injetores. Talvez que apenas colocar uns bicos injetores com maior vazão. Já não seria o suficiente? Casualmente eu já respondi tudo. Mas, só para recapitular, hoje a gente está usando ali 2 bicos de Volvo 42 libras-horas e embaixo a gente tem os bicos do Vectra. Já tem uma vazão bem considerável. Poderia usar embaixo os de Volvo e o de Vectra no que a gente tem em cima, né? Claro que depois vai sair aquele cabeçote muito doido ali que eu não sei o que vai acontecer, né? Então isso a gente tem que esperar para ver. Com certeza vai ser totalmente diferente. Mas a princípio vou colocar esses próprios do Vectra que eu tenho na bancada suplementar, digamos assim, que já vai ser mais que o suficiente. E como eu falei já anteriormente, a gente não chegou a 40% do uso do bico em todos os regimes, forçando na trilha, subindo lomba. Então quer dizer que os bicos estão com fôlego. E mais uma, eu uso 3,5 kg de pressão de bomba, tá? E a bomba está ligada no MAP, então quando a gente tem MAP 0, ele chega aí a 4,10 kg, 4 kg de pressão de bomba para os bicos no caso, né? Então eu não precisava usar toda essa pressão, mas eu notei que com 3,5 kg parece que a lenta ficou mais redondinha, ficou mais serena, quer dizer que a atomização do bico ficou melhor. Então eu deixei em 3,5 kg, que ficou top, tá? Acredite que com a pergunta anterior e essa pergunta, eu acho que eu esclareci bem aí para ti. E era isso então? A próxima pergunta e última é do Elias. Eu de novo. Ezequiel, bem que você poderia dar uma explicação sobre o motor AP monoponto em um dos seus próximos BR. Que o Beg responde. Ele abreviou. É. Então, AP monoponto, não tenho muito contato com eles, tá? Mas o pouco que sei, eu vou passar para vocês. O monoponto, aqui no Rio Grande do Sul, ele é chamado de injeção burra, tá? Porque a injeção ela é bem arcaica, ela é uma injeção que ela não tem muitos fatores de correção. Ela é basicamente um carburador eletrônico. É um carburador que faz todo o sistema dele de funcionamento eletrônico, pegando poucas referências do motor. Mas sim, pega rotação, pega um monte de informação. Mas hoje em dia isso seria praticamente, como eles falam, injeção burra. Porque ela não sabe muita coisa sobre o motor, sobre o regime do motor. Mas sim, ela funciona bem. Ela é menos problemática que um carburador, por exemplo. Porque ela exige menos manutenção de limpeza, por exemplo. Essa injeção monoponto, ela aceita mais, assim, vamos dizer, um descuido. Porque por trabalhar com uma pressão mais alta, por ter 2 sistemas de filtragem, que tem o sistema de filtragem da TBI e tem o sistema de filtragem da linha. Então ela acaba sendo menos problemática, com menos chances de encravar peças dentro da TBI, por exemplo. A parte da injeção eletrônica, sim, ela tem alguns problemas, que ela começa a dar uns erros de leitura, começa a dar alguns problemas. Não é muito a minha área, mas pelo que eu pesquisei, é isso aí que acontece. Ela dá uns bugzinhos, às vezes começa a falhar o carro, às vezes não funciona. Então ela tem uns bugzinhos, mas eu sei que quem cuida da manutenção, cuida bonitinho, isso não incomoda nunca. Eu conheço carros com injeção monoponto
motor AP principalmente, que anda até hoje, é perfeito, não incomoda. Não é aquela coisa de economia extrema, mas ele é um pouquinho melhor que um carburado. Ele tem, vamos dizer assim, otimizar melhor o combustível, então ele acaba melhorando um pouco o consumo, mas não é nada assim expressivo. Se andar com o carburador aí bem ajustadinho, vai ser a mesma média também, então não vai mudar muito. Mas é isso que sei da injeção monoponto, que inclusive também dá para adaptar em outros motores. Tá? Por exemplo, a injeção monoponto do AP dá para adaptar no Jeep, nos 6 cilindros. Eles fazem isso, gente. É um trabalhinho meio elaborado, mas tem como fazer. Inclusive, que às vezes ele pergunta e no Bebe Responde, o Claudinho Eusébio, o motor dele é um Opala 4 cilindros e tem injeção do Tempra IE monoponto. E funciona redondinho, o motor de Opala dele, sereninho, pega bem, tem um torque legal. Então, foi uma adaptação que funciona bem com uma injeção monoponto do Tempra, que teoricamente é a injeção burra, igual a do AP, igual a do GM, igual a da Fiat, no caso dele do Tempra IE, né? Então, vários carros que usaram injeção monoponto, que é a injeção burra, em termos, acaba sendo uma injeção aí com menos manutenção. Tá bom? Era isso então? Era isso. Agora a gente vai ali mostrar o cabeçote para mostrar aí a pergunta do Pedro Henrique das possibilidades do carburador. Vamos ali agora. Olha só, Pedro Henrique, vou mostrar agora para ti na prática aqui, ó. Olha só. Lembrando, ó, vertical, carburador no modo vertical. Tem como fazer. Talvez eu até faça nesse cabeçote aqui para mostrar essa possibilidade. Vamos ver depois. Que aí seria uma modificação menos invasiva, né? Porque eu cortei todo aquele outro, então foi uma modificação bem... Como é que é assim? Bem invasiva mesmo, né? Então a possibilidade seria o quê? Como aqui está a entrada do duto, daria para fazer aqui, ó, fazer mais ou menos aqui, ó, um furo redondo. Pelo que eu vi, assim, 42 milímetros eu conseguiria fazer, tá? E depois fazer uma camisa. E aí, logicamente, teria que fazer uma base, talvez mais altinha um pouco, para uma basezinha, tipo, para pegar o carburador. Ou seja, o DFV, ou um de Fusca, coisa parecida. Então eu conseguiria fazer um aqui e outro aqui, ó. Tá? Aí eu conseguiria, vou pegar o paquímetro agora para conferir direitinho. Conseguiria fazer aí, ó, deixa eu ver aqui, 45 milímetros. Conseguia fazer um furo, sem afetar a parte dos parafusos do cabeçote. Lembrando que aqui a gente tem 39 milímetros, é 40 milímetros na verdade, que tem um pouco de rebarba, mas é 40 milímetros, ó, 40 milímetros. Então a gente conseguiria fazer o mesmo diâmetro do original aqui e aqui. Provavelmente, tá? Provavelmente eu vou fazer nesse cabeçote. Quando? Não sei, mas vou fazer. Nesse modo vertical. Ele sairia um pouco do alinhamento do carburador. Mas o que seria a minha sugestão, por exemplo? Fazendo esse sistema, faria a torre mais alta um pouco aqui, ó. E aí essa torre faria um pé para compensar esse alinhamento. Porque para a gente pegar o varão parelho, para ficar legal, era pegar o varão linear, todos eles na mesma distância. Então eu conseguiria compensar esse aqui, ó, levemente mais para cá, e aí eu conseguiria alinhar os três. Por quê? Porque aqui eu tenho que invadir um pouco para essa linha aqui, ó, da tampa dos balanceiros, porque eu vou pegar o pedaço ali para mostrar. Olha só, por que seria um problema? Eu não consigo fazer no mesmo alinhamento porque aqui a gente tem uma base extra, ó, para aumentar o diâmetro do duto. Então aqui eu teria que pegar e invadir ele um pouco mais. Se a gente olhar aqui, ó, a gente está quase na linha da beira do parafuso. Eu teria que invadir um pouco mais para cá para mim ficar livre, sem ter nenhum, vamos dizer assim, fugir o alinhamento dessa camisa, por exemplo. Então, conseguiria fazer assim. No modo horizontal, que nem a gente bota assim aquelas TBI ou aqueles carburadores na horizontal, tipo do Alfa Romeo, que saiu aí em vários carros, eu não tenho muito espaço, porque a largura do meu duto de ar aqui dentro, olha só,
30 milímetros. Então eu não teria uma boa eficiência se eu fizesse com 30 milímetros. Aí eu teria que fazer, talvez, para ter uma eficiência legal, eu vou fazer 30 milímetros oval, aí não vou conseguir fazer uma camisa, entendeu? Então não daria certo. Mas aqui em cima a gente tem possibilidade. E é boa a possibilidade. Bem boa, na verdade. Porque aqui está exatamente na linha do duto. Nessa parte do selo, como eu falei, ó, o selo está aqui, ó, o duto está aqui, ó. Eles não se encontram. Então o selo como base não me resolveria. Para mim pegar como base, se eu fosse furar horizontalmente, ia ficar raspando aqui na linha do selo. Não seria legal. Então nessa parte em cima aqui, as possibilidades são muitas. Então, quem sabe esse aqui vai virar um 3 carburador. Espere e verão. Tá bom? Acredito que eu tenha ajudado aí a pergunta de vocês. Qualquer dúvida, comenta de novo aí. Pode comentar aí. Diz que pro Bebe responde, eu queria saber isso. Que a gente vai tentar ajudar vocês, tá bom? E lembrando, gente, se não se inscreveram no canal ainda, aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe também com os amigos de vocês para ajudar nosso canal a crescer aí cada vez mais. Tá bom, gente? Fica ligado e até o próximo vídeo.